É muito importante, gente, a gente consumir conteúdos que vão nos ensinar a colocar em prática ainda mais a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que aqui a gente se alimenta só do espiritual. É claro que o Espírito Santo vai nos guiar em diversos assuntos, mas estar à frente, buscando mais conhecimento, pessoas cristãs que têm mais vivência em certas áreas, nos fortalece, Sim. nos dá um caminho mais claro de como a gente deve agir em vários setores da nossa vida, seja como mãe, seja como profissional, seja, né, na área afetiva. Tudo isso nos fortalece e faz com que a gente use esse manual de uma forma mais prática, porque a fé não é algo místico, um negócio, eu tenho fé e fica lá viajando na maionese, gente. A fé, ela deve ser colocada em prática nas nossas ações, no nosso dia a dia. E por mais que a gente viva numa sociedade, a gente tem que fazer a nossa parte. Se o outro não fizer, muitas vezes, até às vezes pessoas que convivem com a gente, eu falo também por experiência própria, não importa, aquilo ali, muitas vezes a gente não tem como mudar a sociedade ao nosso redor, não tem como mudar as pessoas com que a gente convive, porque isso é uma escolha de cada um. Mas nós devemos seguir firmes na palavra de Deus. Não importa quantos vão deixar de te seguir. A vida não é o número de seguidores que vale, assim como a gente tem no Instagram, no Facebook, ou quantos estão ao nosso redor, ou nos aplaudindo, ou concordando com a gente. Esses números não são os que valem, gente. Isso é uma grande ilusão. Parem de pensar que o que vale, é isso aqui. Parem de perder tempo com conteúdos bestas aqui, de você ficar, olha só, rodando, quando vê, você passou 3 horas ali. Perdeu e falar, vida. não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo. Ele não vai ficar falando com você, ele não vai pular ali num conteúdo que não tem nada a ver. Então, consuma conteúdos que vão te agregar, conteúdos cristãos, como louvores, ouçam louvores, sabe? Se alimentem da palavra de Deus. É claro que você pode ver o resto de outras coisas que você tem interesse, né? Porque você quer ver uma receita, tudo bem, você precisa ver receitas de culinária cristã, não é isso que eu quero falar. Tem outros interesses que você possa ter, assim como eu também tenho. Mas não faça disso o foco principal. Não seja distraído por uma série de coisas. Eu mesma, às vezes, me pego distraída, só que o Espírito Santo, ele realmente, ele fala, fala, hoje, Senhor, eu não estou sentindo você falar comigo. Não estou te tô sentindo. Aqui. Não estou sentindo você falar comigo, você não está falando nada e estou aqui, vendo só foto. Essa aqui eu curti, essa não curti, essa aqui eu encaminhei, essa aqui eu salvei. Aí eu falo, gente, ele vai falar comigo assim. Às vezes vem um conteúdo que, entendi que daí ele fala, desliga isso aí, filho, vai ler alguma coisa que vai te alimentar de verdade. Você sabe que tem algo que estão falando hoje, que é a obesidade mental. Nossa. A gente tem vivido o acesso e o excesso do nada. Do nada. Ou seja, o nada não serve pra nada. Nada. Só que a gente também tem vivido hoje, falando de maneira espiritual, a obesidade espiritual. A gente tem alimentado o nosso espírito com o sincretismo, com o misticismo, com coisas ruins. Eu não falo só no âmbito da religiosidade, mas das coisas que estão nos conteúdos que nós consumimos. Então o nosso espírito tem ficado pobre. Mas com uma gordura que não é boa. Por isso que é uma obesidade espiritual também. Da mesma maneira, obesidade mental. O espírito vai falar se você tiver o conteúdo da palavra dentro de você. Porque se você não tiver, ele não vai falar. Ele vai te alertar, ele vai te guiar, vai te dar caminhos. Mas para estruturar histórias, eu preciso da palavra de Deus. Com certeza. Isso aqui é lixo, né? É superficial. Superficial. Não vai te salvar na hora que você precisar. Não vai te dar Inclusive vai piorar a sua situação, né? Vai ficar mais ansioso, mais depressivo. Você vai estar mais longe de Deus. Você vai estar menos atento aos sinais. Menos atento. Conselhos que a gente escuta dentro da igreja. Para quem você empresta os seus ouvidos? Para quem você abre o seu coração? Olha o perigo disso. Se você abre os seus ouvidos para os conteúdos que são lixos, a sua vida vai ser o quê? Um lixo. Se você abre o seu coração para pessoas que têm muito lixo,
teu coração vai ter o quê? Muito lixo. A palavra de Deus tem riquezas para nós. O reino de Deus tem riquezas para nós. Jesus tem riquezas para nós. E os nossos irmãos em Cristo, eles nos ajudam a aperfeiçoar e trazer tudo isso para dentro. Com mais qualidade, mais efetividade. Então, nosso coração precisa estar aberto para a palavra de Deus. Para as coisas de Deus, para a igreja, para a obra, que é isso que enriquece a gente. E aí quando a gente está no mundo, a gente vive no mundo, a gente completa faz o nosso ofício, a nossa vocação e tudo mais, mas o cerne da nossa existência tem que ser coração aberto unicamente, exclusivamente para as coisas de Deus, ouvidos abertos unicamente, exclusivamente para as coisas de Deus. Eu tenho um filtro muito sério na minha vida, cara. Todas as pessoas ao meu lado, eu sempre me pergunto, será que essa pessoa vai realmente vai trazer vida para mim? Se os conselhos dela realmente forem baseados na palavra ou nas coisas que vêm de Deus, aí eu abro meus ouvidos e falo, pode falar, fala, vou escutar. Agora, se não, eu simplesmente escuto, processo, falo, opa, isso aqui é lixo. Aí a internet é a mesma coisa. Dr. Miles Monroe também. Outra coisa que ele falou pra mim lá atrás, que eu entendo que é parte do meu propósito. Gente, eu acho tão chique esse pessoal assim, que cita nomes, escritores, isso que eu sou filósofos. Rico nome. Juro, é algo que eu falo que a gente fica às vezes pensando, se comparando com outro. Eu me comparo, que eu falo, será que um dia eu vou falar, citar isso, aquilo? É legal, gente. E vocês, quando vocês falam pra mim, Karina, eu ouvi você falar, você me tocou tanto, eu me sinto muito feliz, porque eu não tenho esse palavreado, eu não tenho... eu leio muita coisa, mas eu não memorizo tudo ainda, aqui. Ainda. Se falar, eu sei que tá aqui, eu sei onde tá, mas eu não sei aqui memorizar assim e falar tudo pra vocês. Mas eu me sinto feliz de tocar outras vidas, de inspirar outras vidas. Então você que não memoriza como eu, que não sabe todos os versículos, nem sabe citar, sabe, os filósofos, não se preocupe, fale do que você vive, que isso é um grande testemunho, hein? O tempo e a prática, no tempo, ajudam a gente. Eu sou péssimo para nome, todo mundo sabe aqui dentro. Mas o que tem um Monroe, Miles Monroe? Ele foi um grande homem de Deus mesmo, cara. Tem pregações dele no YouTube, assim, que são incríveis. E ele falava muito sobre caráter cristão e reino de Deus. E eu tive a honra e a oportunidade de conversar com ele durante 15 minutos e eu tinha que fazer as perguntas precisas. E uma das perguntas que eu fiz para ele na época, 2014, se não me engano, 2015, porque ainda se tinha muitas falácias dentro da igreja que internet é do diabo, né? WhatsApp é do diabo. E eu perguntei, internet é do diabo? Ele falou, olha... eu acredito que tudo que o homem cria é inspirado de alguma maneira em Deus. É inspirado em Deus, porque nós somos seres criativos, né? O problema é que o inferno toma posse antes. E aí que está o problema. Porque as coisas que dominam a internet hoje, pulverizam na internet hoje... E mascaram, né? Ele toma conta antes, mascara com uma embalagem lindo, bonita. Maravilhoso, mas é lixo. É lixo atrás de lixo. Se nós, povo de Deus, se nós como cristãos não produzirmos de maneira criativa, inovando, conteúdos que dilua essa sujeira na internet, a gente vai perder a oportunidade de resgatar aqueles que são hoje são obesos mentais, obesos espirituais, que estão presos nesse cativo. Isso é estratégia de Satanás. A gente tem que entrar e falar, não, peraí, vamos produzir, vamos falar, não é só postar versículo. A gente fala do versículo, mas a gente traz uma motivação, traz uma inspiração, daqui a pouco um documentário, uma série, um filme, um podcast, um membros, um session, um louvor, uma adoração. E o principal, viver isso, né? Porque tem gente que está lá postando versículo, postando louvor e não vive nada daquilo. É isso. Não vive nada, não tá completamente passando uma coisa que não vivencia. É isso. Daí não tem poder e não está sendo reconhecido lá no céu, o que é o principal, né? Apesar de que eu tenho uma ideia sobre isso, né? Deus usa mula, né? Então. Tem pessoas, eu falo isso, não é menosprezando não, ele pode alcançar vidas, mas ele não salva a própria vida. Esse que é o problema. A palavra vai e não volta vazia. Ela pode ser proferida através de uma pessoa que está em pecado. Né? Se para pensar, meu irmão, quando me deu a Bíblia, ele não estava vivendo com Deus, mas a Bíblia chegou a mim. Sim. Ponto. Sim. A palavra veio e não voltou vazia, ela se preencheu, ela se fez, porque a palavra é vida, a palavra é o verbo. Então, isso tudo criou na minha vida uma nova história. É isso, ponto. É o que a gente vive aqui. Olha, você falou esse negócio de a palavra não volta vazia. Sabe como que eu entendo? A palavra, ela não volta vazia, mas ela não necessariamente te preenche se você não der espaço para ela. Também tem essa ela variável. vem
E ela pode te preencher e espalhar, ou ela pode só bater e tocar outra vida. Né? Então, o importante, além da palavra não voltar vazia, alcançar outras vidas, ela te alcançar. Ela alcançar o teu coração. E para isso você vai ter que abrir espaço. Você vai tirar aquilo que está cômodo, aquilo que muitas vezes está errado, que você sabe lá no fundo que aquilo não agrada a Deus, que você sabe que lá no fundo você não está se sentindo pleno, você sabe que você está desviando. Então você tem que abrir aquele espaço para que a palavra realmente te transforme e não volte vazio, para que a tua oração tenha o poder realmente de alcançar o céu, de ser uma troca. Se ela só bater em você, ela vai alcançar quem ouvir você falar, mas se for da boca para fora, ela não vai estar transformando você, o que é o principal, né? Você precisa querer ser transformada para que Deus possa fazer a obra, para que Jesus tome conta, o Espírito Santo te mova, te transforme, te guie, te restaure, te dê plenitude. Abra o seu coração para que essa palavra faça a diferença na tua vida, para que ela não encontre uma parede, ela encontre um coração entregue, um coração, mesmo que esteja dilacerado, quebrado. Um coração quebrado pelo mundo é melhor do que um coração de pedra, porque o coração quebrado, ele está disposto a ser colado ali quando ele é entregue, a ser restaurado. O coração de pedra, se você permanecer sendo pedra, não é tratado. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.